Dando continuidade à nossa disciplina Fisiologia Veterinária Básica, nós vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso, então sobre a fisiologia do sistema nervoso, iniciando a partir desta aula com a temática de células nervosas e suas propriedades. Então, antes de mais nada, é preciso compreendermos que o sistema nervoso, assim como o sistema endócrino, faz parte do nosso sistema, do nosso mecanismo de controle, a fim de manter a nossa homeostase orgânica, de todos nós, sejamos animais, racionais ou irracionais. Então, todos dependem desse controle do sistema nervoso, conjuntamente com o sistema endócrino, formando os nossos mecanismos de controle e de coordenação das funções do nosso organismo. Então, o sistema nervoso, sendo um dos principais sistemas de coordenação das funções orgânicas, das funções corpóreas, ele vai ser fundamental, portanto, fundamental a sua compreensão, já que ele coordena inúmeras funções, como a função cardíaca, lembrando que o coração ele tem uma funcionalidade autônoma. Entretanto, o sistema nervoso, o sistema endócrino, ele vai modular essa função intrínseca. Mesma coisa para a função respiratória, também controlada pelo sistema nervoso, e outras funções do nosso organismo, desde funções vegetativas, que independem da nossa vontade, até funções motoras dependentes da nossa vontade, funções sensoriais, então tudo é coordenado pelas funções nervosas. Esse sistema nervoso, ele varia quanto à complexidade de acordo com o nível de evolução do animal. Indo desde sistemas bem simples, constituídos, como nós vemos à nossa esquerda, por gânglios cerebroides e cordões nervosos, até o sistema complexo que nós vamos estudar a partir de então, formado pelo sistema nervoso central, conjuntamente com o sistema nervoso periférico, extremamente complexo. Então, nos mamíferos, nas aves, o sistema nervoso ele se divide em duas porções, como eu já disse, nos animais superiores, na verdade. Então, que são o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, onde o sistema nervoso central desses mamíferos, dessas aves, répteis, desses indivíduos com desenvolvimento superior, ele é formado pela porção controladora, centralizadora dessas funções, tanto no sentido de processar essa informação quanto de gerar. E aí nós temos o cérebro e a medula espinhal, ambos protegidos por um arcabouço ósseo, justamente pelo fato de que, por serem o sistema centralizador dessas informações, dessas respostas nervosas, lesões nessas áreas comprometerão grandemente as funções nervosas. Então, daí a necessidade de uma grande proteção desses sistemas. E isso, naturalmente, ocorre pelas estruturas ósseas da coluna vertebral e também do nosso crânio. E o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos. Então, nós temos os diversos nervos sensoriais, motores, formando o nosso sistema nervoso periférico. Então, são eles que conduzem a informação do nosso sistema nervoso central em direção aos órgãos-alvos na periferia ou que conduzem informações do órgão-alvo também para o nosso sistema nervoso central para serem processados. Então, são eles, digamos assim, os cabos de comunicação entre a central processadora e geradora de informação e o órgão-alvo, a periferia. Esse sistema nervoso periférico ele se divide nas porções sensorial e motora, onde a porção sensorial ela sempre se origina na raiz dorsal da medula espinhal. Então, a porção dorsal da medula espinhal é a região justamente em que ascendem, em que adentram os neurônios sensoriais para fazer comunicação com o sistema nervoso central. Enquanto que a porção ventral da medula espinhal, a raiz ventral da medula espinhal, é a porção motora. E nessa região nós temos os neurônios motores
da porção vegetativa e da porção somática. Então, aqui só mostrando como se dá essa condução da informação. Então, no caso dos neurônios motores somáticos, assim como também os motores autônomos, essa informação nervosa ela é gerada no sistema nervoso central. No caso do neurônio motor somático, nós vamos estudar posteriormente que essa informação é gerada no tronco cerebral ou no córtex cerebral e ela é conduzida por neurônios motores até a placa muscular, a placa neuromuscular, que é justamente onde o neurônio ele vai fazer sinapse com o músculo, estimulando a contração muscular. Então, a resposta justamente nervosa vai ser essa contração muscular para o movimento ou para a postura. E o neurônio, então nesse caso, vai sempre envolver, né, o músculo esquelético, o músculo estriado esquelético, é sempre o órgão-alvo. Já no neurônio motor, no sistema nervoso motor autônomo, vai ser o mesmo princípio. Entretanto, essa coordenação é gerada por meio do controle do hipotálamo, que é o centro de controle do sistema nervoso autônomo. E essa geração de informação autônoma, ela é conduzida via neurônios motores autônomos em direção ao órgão-alvo, que nesse caso é a musculatura lisa cardíaca ou glândulas, não mais o músculo esquelético. Então, ela vai justamente controlar as funções vegetativas, as que não dependem da nossa vontade. Por sua vez, os neurônios envolvidos no sistema nervoso sensorial, eles fazem uma condução contrária da informação nervosa. Eles conduzem a informação nervosa do órgão-alvo da ação sensorial em direção ao sistema nervoso central, para que o sistema nervoso central possa processar essa informação sensorial e traduzi-la como um toque, uma pressão, uma temperatura. Então, a informação sensorial, o neurônio sensorial, ele conduz a informação da região de sensibilização, né, do toque, da pressão, então na pele, nos olhos. Então, essa informação sensorial, ela é conduzida até o sistema nervoso central, onde é processada e aí é gerada a consciência do que está acontecendo. Um aumento ou uma diminuição de temperatura, um toque, uma pressão, um beliscão. Então, essas informações são em sentido contrário. E aí, o sistema nervoso sensorial, ele tem ainda a capacidade de distinguir a intensidade das informações em decorrência das diferenças de potenciais de ação gerados nas células nervosas e que vão ser, portanto, traduzidos como estímulo sensorial pelo sistema nervoso central. Então, a mesma coisa acontece nas vísceras. Então, nós temos no sistema nervoso sensorial a porção somática e a porção visceral, que é justamente a que fica nos nossos órgãos internos, nas nossas vísceras. Então, aí também nós temos o sistema nervoso sensorial fazendo a mesma função que já comentamos. Entretanto, como nós vamos detalhar melhor, eles têm uma sensibilidade diferenciada. Ela é menos sensível e menos precisa às informações sensoriais do que a porção somática. Então, o sistema nervoso central, a porção de cérebro e medula, né, como nós já falamos, que é o que constitui o sistema nervoso central, a medula espinhal e o nosso cérebro, né, nosso encéfalo, nosso cérebro como um todo. Eles têm, como já dito, uma proteção em virtude de ser o centro de comunicação, né? O centro de coordenação, de processamento de informações nervosas. Então, dessa forma, nós temos, como já dito, a proteção óssea pelo próprio crânio e pela coluna vertebral, assim como também nós temos as meninges e os fluidos, né? O líquido céfalo-raquidiano nessa região de meninges, protegendo esse sistema nervoso central, inclusive do choque
de choques, né, mecânicos. As meninges têm, junto com o líquido cefalorraquidiano, esse papel. Então, nós temos aí, como já deve ter sido visto na anatomia, as camadas da pia mater, aracnoide e dura mater, onde nós temos, né, entre essas camadas de aracnoide, nessa região, o acúmulo do líquido cefalorraquidiano. Então, o líquido cefalorraquidiano, que é o também chamado fluido cérebro-espinhal, ele fica nesse espaço subaracnoide e no espaço central da medula. Ele é produzido, né, também, consequentemente, nessas regiões, juntamente com o sistema ventricular do cérebro, que é essa região central cerebral em rosa. Então, nesse pontinho, nesses pontinhos rosas, que são justamente tipos específicos de célula da glia, que nós vamos posteriormente falar detalhadamente, é a região, assim como na medula óssea, nessa região rosinha próxima ao cerebelo, que nós temos grande produção do líquido cefalorraquidiano. E ele vai se acumular tanto ao redor desse cérebro, nas meninges, quanto centralmente, né, nesse sistema ventricular e também no canal medular, como nós vemos ele se acumulando. E a renovação do líquido cefalorraquidiano ela é continuada, uma vez até que ele é oriundo do próprio plasma sanguíneo. Ele é um ultrafiltrado sanguíneo, então continuamente ele vai sendo renovado. E ele tem essa função de proteger, né, do choque mecânico, assim como também mesmo de nutrir o cérebro, uma vez que ele tem glicose, né, e outros componentes favoráveis à manutenção cerebral. Então, o líquido cefalorraquidiano ele é translúcido, assim como a água. Então, colorações diferentes disso são indicativas de algum problema nessa composição do líquido cefalorraquidiano, inclusive contaminação microbiana, bacteriana, como nas meningites. Então, essa proteção do choque mecânico, ela se dá pela redução, né, desse impacto direto com o tecido cerebral. E, além disso, como já dissemos, tem também a função de nutrição. Então, o nosso cérebro, assim como todos os animais, com a complexidade semelhante, ele é dividido nas porções inferior e superior. A porção inferior ela é constituída pelo bulbo, a ponte, o mesencéfalo e os núcleos da base. E elas são responsáveis pelo controle subconsciente. Já a porção superior, que é o córtex cerebral, tudo que chega ao córtex cerebral ou sai dele é consciente. Então, essa porção superior ela é responsável por atividades conscientes, como correr, andar, nadar. Então, já a porção inferior, não, por funções inconscientes, como correção do batimento cardíaco, função respiratória. São atuações inconscientes, são funções inconscientes. Os tipos celulares constituintes do sistema nervoso, não só o central, né, o sistema nervoso como um todo, são os neurônios e as células da glia. Então, os neurônios, eles são as células nervosas. Então, quando a gente fala de células nervosas, são neurônios. E as células da glia, também chamadas de células gliais. Os neurônios, eles são as unidades funcionais básicas do sistema nervoso, uma vez que são eles os responsáveis por gerar e conduzir impulsos nervosos, informações nervosas. Então, toda a condução nervosa, seja de impulsos sensoriais, seja de impulsos motores, é feita através de neurônios. A célula da glia ela não tem essa propriedade, por isso o neurônio é a unidade funcional básica do sistema nervoso, embora a célula da glia seja fundamental para as funções dos neurônios. Então, são justamente esses neurônios que vão coletar e fazer a integração das informações nervosas. Tudo isso através dos chamados potenciais de ação,
que nada mais são do que alterações de cargas elétricas ao longo da célula, que nós vamos estudar em maiores detalhes posteriormente. A forma dos neurônios, ela não é idêntica. Nós temos variações nos formatos desses neurônios, de acordo com as funções que estes desempenham. Então, dentre os formatos desses neurônios, nós temos os neurônios bipolares, bastante encontrados, por exemplo, na nossa retina, constituindo as funções de visão. Os multipolares, que são constituintes do nosso sistema motor. Então, a boa parte dos neurônios, na verdade, são multipolares e eles se concentram bastante na região motora. Então, são eles que conduzem grandemente a informação motora. São os neurônios motores, eles são justamente do tipo multipolar. E os pseudo-unipolares, eles são grandemente encontrados formando os nervos sensoriais. Então, o sistema nervoso sensorial, ele é capaz de captar a informação sensorial e conduzi-la ao sistema nervoso central justamente por esse formato de neurônio pseudo-unipolar, porque o dendrito dele é bastante longo, indo desde o sistema nervoso central até o órgão-alvo de captura dessa informação sensorial para o sistema nervoso central. Então, é justamente esse formato que possibilita essa função de captação de informação sensorial pelos neurônios aferentes sensoriais primários. Como constitui porções desse neurônio? Anatomicamente, nós temos os dendritos, que são essa porção de captação da informação, como eu já disse. Então, eles são como, parecem raízes, né? São prolongamentos da membrana plasmática e de porções de citoplasma dessa célula, que tem grande número de receptores de neurotransmissores e canais iônicos que vão se alterar com o estímulo e, consequentemente, a partir disso, nós temos a alteração da polaridade dessa célula, gerando ou não, como nós vamos ver posteriormente, o potencial de ação. Os corpos celulares, que é o local responsável por grande parte de síntese que ocorre nesses neurônios, é o único local em que temos grande quantidade de citoplasma, de organelas citoplasmáticas e o núcleo para que ocorra esse tipo de síntese, e também é o local em que ocorre o processamento das informações. O axônio, que é um prolongamento dessa célula, onde vai ser gerado um possível potencial de ação. Então, o potencial de ação ele é gerado no axônio. E o terminal nervoso, que é onde nós temos grande número de canais, principalmente de cálcio, e é o local de exocitose dos neurotransmissores. Então, os dendritos, né, como já falamos, é uma extensão do corpo celular que faz essa recepção de informações. Não só o dendrito tem essa capacidade, mas principalmente ele, pela quantidade de canais iônicos, pela quantidade de receptores nessa área. Então, ele é o local primordial de recepção de informações. O corpo celular faz a integração dos impulsos recebidos, como já dito, e é rico em organelas capazes de fazer síntese, como síntese proteica, inclusive para a constituição dos neurotransmissores. O corpo celular, temos aí o núcleo, como já dito, retículo endoplasmático, indispensável para a síntese proteica, e o complexo de Golgi para o processamento desse conteúdo. O axônio, ele é esse processo tubular, né, extenso, onde temos uma possível geração de potencial de ação, a depender do estímulo gerado. Então, é ele que está envolvido diretamente com a transmissão do impulso nervoso, célula a célula.
não é capaz de sintetizar proteína, porque, como já vimos, é o corpo celular que contém esse material. E os axônios, eles podem ser classificados como mielinizados e amielínicos. Os mielinizados são aqueles que possuem a bainha de mielina, portanto, a condução do impulso nervoso ela é saltatória, ela é mais rápida. Isso a gente vai estudar mais para frente. E os amielínicos são de condução mais lenta, porque não possuem essa bainha isolante de mielina, que nada mais é do que uma camada lipídica isolante constituída por um tipo de célula da glia que nós vamos estudar posteriormente. O terminal pré-sináptico, ou terminação pré-sináptica, é uma ramificação do axônio, parece um enraizamento, que, como já dito, possui grande quantidade de canais, principalmente canais de cálcio, que possibilitam a exocitose de neurotransmissores, assim como também, no caso de sinapses elétricas, a condução direta de impulsos nervosos através de fluxo iônico pelos canais. Então, a gente vai ter nesse terminal a sinapse com outra célula adjacente, né? A célula-alvo da ação. Então, a sinapse, na verdade, ela é o local de contato entre o terminal pré-sináptico e a célula adjacente, a célula-alvo da sua ação. Então, esse local, né, envolvendo o terminal pré-sináptico, a fenda sináptica e a célula pós-sináptica, é justamente o que a gente chama de sinapse, é esse local. Entretanto, a sinapse, né, a gente também também é classificada como o tipo a que se refere esse processo. Então, sinapse química, sinapse elétrica, como a gente vai falar posteriormente. Então, essa sinapse, essa conexão, ela ocorre não só entre a célula nervosa, entre células nervosas, mas como eu já vi, entre células nervosas, célula muscular, célula cutânea. Então, nós temos diversas possibilidades, né, de sinapses. Então, essa sinapse pode ser entre células nervosas ou também com a célula muscular, lisa, cardíaca, ou estriada esquelética. E no neurônio, ela pode ocorrer na região de dendritos de corpo celular ou de axônio, não apenas em relação ao dendrito, como nós já falamos anteriormente. Por sua vez, agora falando um pouco da célula da glia, as células da glia são células de sustentação, nutrição, suporte, proteção para a célula nervosa. E aí nós temos no sistema nervoso central as células ependimárias, que são as células que produzem o líquido cefalorraquidiano, os oligodendrócitos, que são as responsáveis pela formação da bainha de mielina, como a gente vê pela imagem. Os astrócitos são as células protetoras que formam a barreira hematoencefálica e também a cicatriz glial. As micróglias, que são as células de defesa do sistema nervoso central. Já no sistema nervoso periférico, nós temos as células de Schwann, que são as formadoras, nesse caso, da bainha de mielina. Então, no sistema nervoso periférico, nós não temos oligodendrócitos formando a bainha de mielina, mas sim as células de Schwann. Então, as funções das células da glia são inúmeras, sempre de proteção, de nutrição, de suporte e de substituição do tecido lesado. Então, ela tem uma função estrutural do sistema nervoso central em dando suporte, né, dando assessoramento à célula nervosa, aos neurônios. É responsável pela produção de fatores de crescimento, inclusive, principalmente durante a fase de desenvolvimento embrionário e fetal, dando um direcionamento do desenvolvimento do sistema nervoso. Então, daí o formato, a estruturação do sistema nervoso, ela depende bastante das células da glia. Direcionamento da migração neural durante o desenvolvimento, né, e também na reparação. Então, por que esse neurônio se desenvolve sempre naquele sentido, daquela forma? Então, justamente pelo aporte dado pela célula da glia. A cicatriz glial, como já disse, também é uma função da célula da glia. A barreira hematoencefálica, que isola, né, esse sistema nervoso do contato direto com a corrente sanguínea, para que não haja lesão desse sistema nervoso pelas células de defesa. A produção do líquido cefalorraquidiano, aí, ó, bem bonitinha, as células
ependimárias, né, nessa região do canal medular e também da região ventricular no cérebro. A produção da mielina, também o tamponamento de potássio, cálcio e neurotransmissores extracelulares, ou seja, a limpeza, né, daquele ambiente após o processo de sinapse. Ele precisa ser feito para que o neurônio volte à sua polaridade e possa responder novamente ao novo estímulo, e isso é possibilitado pela célula da glia, ao retirar esse resíduo de neurotransmissores e de íons envolvidos no processo. E, né, apesar de todas essas funções, lembrar que uma ela não tem, que é a geração e condução do potencial de ação. Então, essa função a célula da glia não possui, é uma função única e exclusiva do neurônio, da célula nervosa. Falando especificamente de cada célula da glia, nós temos as macróglias, que é um grupo, na verdade. Então, as macróglias são um conjunto de astrócitos e oligodendrócitos. Então, os astrócitos são esses bem enraizados e os oligodendrócitos são os laterais. No caso dos astrócitos, a gente já comentou que eles são responsáveis pela formação da barreira hematoencefálica, além também da formação da cicatriz glial. A barreira hematoencefálica nada mais é do que o envolvimento, como a gente vê na imagem, dos vasos sanguíneos por essas células, pelos astrócitos. E aí eles isolam esse vaso, né, em relação ao tecido nervoso, protegendo esse tecido nervoso da ação de possíveis células de defesa, do dano, né, possível causado por essas células de defesa próprias do organismo. Então, eles causam, esses astrócitos, esse isolamento, essa barreira de proteção. E, consequentemente, eles passam a ser responsáveis por conduzir os nutrientes, né, necessários para o tecido nervoso. Eles servem como uma ponte de comunicação entre o vaso sanguíneo e o tecido nervoso. Além disso, esses astrócitos são responsáveis também, como nós vemos nessa imagem mais à direita, pela formação da cicatriz glial, que é essa área mais arroxicada. Então, toda vez que ocorre tecido nervoso, lesão nervosa, perda de células nervosas, né, de neurônios, ao ponto de não conseguir se reestruturar, essa porção ela é substituída por uma cicatriz, que é a cicatriz glial, formada justamente pelas células da glia, que são os astrócitos. Então, eles se proliferam e eles ocupam esse espaço que foi danificado. No caso dos oligodendrócitos, que também são macróglias, né? Então, macróglias, lembrar que são oligodendrócitos e astrócitos. No caso dos oligodendrócitos, eles são responsáveis pela produção da bainha de mielina, pela estruturação da bainha de mielina no sistema nervoso central. Lembrando que no sistema nervoso periférico, essa função é desempenhada pela célula de Schwann. Então, os oligodendrócitos, assim como também as células de Schwann, elas vão emitir proeminências que vão envolver, como a gente vê aí na imagem, esses neurônios na região do axônio. Então, o axônio é que pode ser mielinizado ou amielínico. E nós temos vários graus de mielinização. Quanto mais mielinizado, mais isolado, mais rápida é a condução desse potencial de ação. Então, a bainha de mielina ela não é continuada. Nós vemos pela imagem que essa bainha ela é interrompida pelos chamados nódulos de Ravier. Então, esses nódulos de Ravier, eles são justamente os espaços em que se concentram grande quantidade de canais iônicos e onde a gente vai ter o processo de despolarização e condução rápida desse potencial de ação. Okay? Então, a bainha de mielina nada mais é do que uma bainha lipídica isolante formada pelos oligodendrócitos no sistema nervoso central e pelas células de Schwann no sistema nervoso periférico de forma intervalada. Já as micróglias, elas são correspondentes, preste atenção, correspondentes, elas não são macrófagos, elas são correspondentes aos macrófagos, porque elas executam no sistema nervoso central basicamente as mesmas funções dos macrófagos, que são a de fagocitar, né, e de proteger, consequentemente, esse sistema nervoso central. Eles
tem a capacidade, né, de essas micróglias de se proliferarem e hipertrofiarem após lesões, justamente para fazer a limpeza daquele tecido lesionado, e tem as propriedades, né, de desencadear movimento ameboide e fagocitar. Então, justamente o que foi dito, de limpar esse ambiente, não só de lesões, como também de resíduos oriundos da própria função nervosa. Quando ocorre desequilíbrio nessas micróglias, no sentido de uma hiperativação, uma hiperfunção dessas células, nós podemos desenvolver nesse indivíduo doenças autoimunes. As células ependimárias, ou ependimárias, ou epêndima, como já dito, elas se localizam na região do ventrículo cerebral, que é essa região central do cérebro, próximo aí na região de diencéfalo, essas células rosas, e também no canal medular, como nós vemos próximo ao cerebelo. E elas são responsáveis justamente pela produção do líquido cefalorraquidiano para a proteção e nutrição do sistema nervoso central. Então, nessa região de células ependimárias, na região particularmente dos ventrículos, nós temos a formação do plexo coroide. Então, a junção de vasos com essas células que vão justamente favorecer a produção do líquido cefalorraquidiano. Então, apenas lembrando, todas as imagens basicamente foram obtidas do Google Imagem, não nos cabendo nenhuma posse sobre elas e, portanto, essas aulas são produzidas única e exclusivamente para a disciplina, devendo ser acessadas pelo AVA por meio do link fornecido, não sendo permitido gravar, baixar ou compartilhar. Bons estudos e até a próxima!